Boa tarde a todos e a todas. Cauã, querido, que saudade, que estão chegando por aqui. Cátria, bem-vinda. Zenilo. Quero saudar a todos vocês. Eu estou esperando meus convidados entrarem. Dar boas-vindas a mais essa live, que hoje vai tratar sobre literatura, colonialismo e história. Boa tarde, Cátria. Com dois grandes profissionais, um deles que eu conheço bastante e o outro que eu estou conhecendo através deste que eu conheço bastante. O que eu conheço bastante é um amigo já de longa data, que é o professor Dr. Gustavo Ruckert, e que me indicou, então, o professor Pedro Abder. Vamos aguardar os meninos chegarem, certo? Para a gente começar a conversa. Bem-vinda, Samile, bem-vindo, Felipe. E estamos aguardando a chegada dos meninos. Vamos ver se eles entram. Gustavo, Pedro. Onde estão vocês? Os nossos debatedores de hoje. Bem-vinda, Gabi. É um grande prazer ter todos vocês aqui, sempre acompanhando essa live. E Cristina, cadê seu marido, Cristina? Eu estou esperando meu primeiro debatedor. Bem-vinda, Cris. Bem-vinda, Cris Arena Forli. Outra grande amiga que veio de presente com a amizade do Gustavo. Vamos ver. Oiê, Cris, cadê Gus? Onde está este homem que eu estou aguardando para conversar comigo? Luísa, bem-vinda. Olha o mate. Estamos no mate. Edneia, bem-vinda. E o povo vai chegando. Saudade também, Cris. E o povo vai chegando. E cadê os convidados? Ah, entrou o Gustavo. Pronto, já vou chamar. Vou chamar Gustavo logo. Oxi. Tá mostrando aqui que tu não pode participar, Gus. O que tá acontecendo? Não tô entendendo. Tá dando que ele não consegue participar da conversa. Aliás, isso tá no de vocês dois, Cris. No teu e no dele diz que não pode participar. Será que é alguma configuração do Instagram? E agora? Como hacemos? Como hacemos nós outros com vocês dois? Vê aí no teu celular, Gus, o que tem que diz que não diz que ele não pode participar. Agora ele saiu. Muito estranho. Já consegui chamar. Coisas da tecnologia. Vamos ver aí. Agora sim. Conseguimos. Não, tudo bem? Tudo bem e contigo? Tudo bem, sim. Você está me escutando bem? Tá todo mundo escutando bem aí? Dei um sinalzinho aí.
Pedro chegou também, bem-vindo, Pedro. Eu não sei Boa por que tarde. estava dando essa mensagem, não pode participar, mas aí tu conseguiu arrumar. É, desculpa aí todo mundo pelo atraso, acabei de vir de uma assembleia que ainda não acabou, na verdade. Então, estava desconectando aí de uma sala, entrando na outra. Sem E, problemas, por sem algum problemas. motivo, eu não estava conseguindo conectar no computador. Então, eu tive que abrir o celular aqui e fazer a conexão pelo celular. Ah, no computador não dá, o computador é mais Não difícil. dá. Ah, Aí, pois é. antes de tu chegar, eu estava dizendo pro povo que surgiu a ideia dessa live, te convidando e que tu indicou o nome do Pedro, né? Que já está aí, Uhum. que nós somos amigos de longa data e que Pedro eu estou conhecendo hoje, né? Eu, tu e Cris veio no pacote junto, já somos amigos há muito tempo, né? E aí a gente chama os amigos, mas aí, na verdade, eu sempre deixo, tu tem acompanhado as minhas lives, eu deixo pro convidado se apresentar. Aí eu só coloquei que a gente é amigo, mas tu que vai te apresentar e o, o espaço é teu. Obrigado aí, Maureen. O pessoal que está acompanhando, se por acaso a Maureen falou mal de mim, é mentira, tá? Então, o pessoal Imagina. falou, é verdade. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Maureen pelo convite, né? Para quem não sabe, a gente é amigo já de uma longa data, 10 anos, não só mais ou porque menos. isso, mais ou menos 10 anos, né? Fomos colegas de pós-graduação em Porto Alegre, na Federal do Rio Grande do Sul. E, enfim, essa diáspora acadêmica acabou nos levando para lugares bem distintos. Então, é uma alegria poder reencontrar, né, uma amiga e colega. E queria parabenizar a Maureen por essa iniciativa da live da Maureen, né? E é muito importante, nesse momento de isolamento, a gente conseguir manter essas pontes, né, criar contato, criar espaços de diálogo, né, que eu acho que são formas da gente enfrentar essa crise que a gente está vivendo, que é uma crise que eu chamo de político-sanitária, né? Ela não é sanitária e política, mas ela é política sanitária, né? Sanitária porque política e política porque sanitária. Iago falou que o som está retornando. Para mim, não. De repente, ou ele baixa o dele, ou Melhorou, ele entra e Iago? sai. Vê? Minha mãe entrou, bem-vinda. Minha mãe Legal. acompanha todas as horas. Bom, queria agradecer também ao Pedro, meu colega aí, nessa tarde. O Pedro foi uma grata surpresa que eu tive no mundo acadêmico, né? Tive a oportunidade de ler a dissertação dele no ano passado e participar da banca dele. O Pedro está falando para tu abaixar o teu, Maureen. Abaixei já. Já abaixei. Ótimo. Fez uma dissertação brilhante sobre o imperialismo no George Orwell. Enfim, ele vai falar sobre isso mais adiante, né? Queria agradecer aí também aos meus alunos e ex-alunos, né? Vi alguns por aí, a Gabriela, o Diego, saudade enorme de vocês. Espero que a gente possa se reencontrar em breve. Bom, em relação à minha fala, né? Quando eu fui convidado para a Maureen, ela sugeriu que eu falasse um pouquinho sobre a minha publicação mais recente, que é esse livro aqui, Entre Pós-Colonialismos, a escrita da história colonial em romances portugueses e angolanos, né? Foi publicado ano passado pela editora Brasil Publish. Bom, esse livro ele surgiu de uma revisão da minha tese de doutorado, uma tese de doutorado defendida em 2015, na Federal do Rio Grande do Sul, com orientação da professora Jane Tutiquiano. Nesse trabalho, então, eu abordo o pós-colonialismo não no sentido cronológico, mas sim epistemológico. Então, eu não estou pensando em um após o colonialismo, mas em um local tanto teórico quanto crítico, ou mesmo criativo,
de análise reflexiva e crítica a respeito da história colonial, e inclusive seus efeitos no presente. Para isso, eu precisava, então, de uma noção de história que fosse um pouco mais condizente com essa diversidade epistêmica, né, que remete ao conceito de pós-colonialismo. Para o teórico indiano da história de Peixe Chakrabarty, ele chama atenção para a necessidade, mais do que uma necessidade, né, talvez uma urgência da gente rever essa ideia progressiva, né, desenvolvimentista, que percorre, querendo ou não, boa parte da nossa historiografia moderna. Segundo Chakrabarty, que toma a história europeia como linha mestra a ser reproduzida, então, pelos simulacros que seriam as histórias das colônias, antigas colônias e assim por diante, né? Então, não é essa história linear que acaba recorrendo a um discurso bastante colonial que me interessava, né? Para isso eu precisava, então, de um conceito de história distinto desse que me permitisse pensar de uma forma, de fato, pós-colonial, essa escrita da história da colonização africana por romances angolanos e portugueses. Um salve aí para o Sávio que entrou agora. E para Ana, a nossa ex-colega também, Ana Maria. Que ótimo. Bom rever a Ana. Deixa eu só falar uma coisa, Gus, rapidinho. Claro, Tu estava falando e eu me lembrei que vale a pena a gente destacar, até porque a gente tem muito aluno aqui, às vezes aluno que não sabe, que quando a gente fala em pós, e tu destacou isso, né? A gente não necessariamente está falando em cronologia. Em geral, a gente não está falando em cronologia, né? Pós-colonial não quer dizer algo cronológico, né? É só um comentário. Essa perspectiva ela até existe, né? Mas não é com ela que eu trabalho, né? Eu estou trabalhando com uma... E na maioria das vezes a gente não trabalha com ela, né? A gente pensa numa... Dentro dos estudos, a gente pensa numa outra... Eu também penso em outra perspectiva quando eu penso no pós. Claro, exatamente. Né? Uma perspectiva de crítica em relação ao colonialismo. Exato. Seja ela produzida durante ou após o colonialismo, né? Não é a questão cronológica que importa aí. Exato. Bom, para pensar, então, essa noção de história, eu acabei recorrendo a um conto muito conhecido de um escritor angolano, que é o Luandino Vieira. Aliás, até é interessante recorrer a um conto, porque eu também busco desacomodar um pouco esses lugares tradicionais da teoria e da ficção nesse trabalho. Luandino, que tu tem um livro autografado dele, né? Que eu te trouxe. Exatamente, graças a Mauri. Né? A Mauri foi minha intermediária com o Luandino Vieira. Enfim, é um conto que se chama A História do Ladrão e do Papagaio. Está numa coletânea de contos chamada Luanda, que é uma das publicações mais famosas dele. O enredo se passa em uma prisão, em Luanda, e aí cada um dos presos que chegam lá vai contando a sua história, né? Vai contando para os outros por qual motivo ele foi parar ali. Um dos personagens é o Chico Futa, recém-chegado na prisão. E quando ele vai, então, explicar a história dele, né, quando os colegas perguntam, né, qual é a tua história, ele traz uma reflexão que, assim, é pura filosofia. Né? Ele vai trazendo uma reflexão sobre genealogia fantástica. Ele vai se perguntar se é possível definir onde um caso começou. Se é possível a gente encontrar o início de uma história. Para isso, ele vai recorrer a uma metáfora muito bonita, que é a do cajueiro. Ele vai falar, tem como a gente identificar qual é o início de um cajueiro, de onde surge a vida de um cajueiro? Ele vai dizer, a gente pode cortar alguns galhos, mas os troncos vão estar lá. Né? A gente pode cortar alguns troncos, mas eles vão estar lá. A gente pode desenterrar as raízes, mas, enfim, essas raízes vieram de uma semente de um outro cajueiro, que por sua vez também tem lá seus galhos, suas folhas, seus troncos, suas raízes e assim por diante. Então, é uma reflexão muito bacana para pensar essa questão
da historiografia, porque ela vai trazer essa impossibilidade de uma genealogia que vai pensar linearmente essa ideia de um início, de uma origem geradora de todo o restante. Então, nesse trabalho eu penso em uma perspectiva de história que seja uma perspectiva como a do cajueiro, né? Então, para fazer isso, né, para encontrar esses vários ramos, né, esses vários galhos da história colonial, porque não teria como achar uma origem, né? A história colonial portuguesa poderia iniciar com a expansão marítima, mas também poderia iniciar no próprio mito da Batalha de Ourique, com essa ideia expansionista e messiânica que vai ser atribuída à identidade portuguesa, a formação do Estado Nacional e assim por diante. Eu não teria como achar uma origem delimitada, né, definida. Então, abandonando essa ideia de origem, eu consegui uma certa liberdade, né, para fazer uma história mais descentralizada nesse sentido, a partir das obras literárias. Então, acabei optando por trabalhar com 6 romances, divididos em 3 capítulos, sempre uma análise de pares de romances, um romance português e um romance angolano. Então, no capítulo inicial, que eu trato sobre as memórias do colonialismo, não são necessariamente romances escritos durante o colonialismo, mas que tratam sobre o período colonial, né? Então, nesse capítulo inicial, falei um pouco sobre Nosso Mussec, do Andino Vieira, e Partes de África, do Hélder Macedo. No segundo momento, eu trabalhei com a guerra colonial em si. Aí eu trabalhei com Mayombe, do Pepe Tela, e a Costa dos Murmúrios, da Lídia Jorge. E, por fim, eu trabalhei com a descolonização, porque essa saída portuguesa da África também, a forma como ela acontece, as consequências, dizem respeito à história colonial, né? Então, a descolonização também faz parte da história colonial, né? Até porque eu busco romper um pouco com essa ideia simplista, né, que a cronologia nos traz. Então, nesse último momento, trabalhei a descolonização a partir da Estação das Chuvas, do Agualusa, e as Nauts, do Lobo Antunes. Então, a minha proposta com essa análise é pensar uma historiografia a partir das obras literárias, né, como as obras literárias representam a história colonial, que fosse uma narrativa polifônica, intertextual, e que, ao mesmo tempo, não escondesse as suas próprias contradições, como acontece, muitas vezes, na história oficial, né? Então, abordei, nesse sentido, esse conjunto de romances. Claro que vários outros romances também vão formar essa narrativa, né? Essa grande narrativa polifônica, mas foquei, então, nesses 6. Bom, é claro que eu não tenho como falar de todos eles aqui na live, né? Por uma questão de tempo, e também porque a minha intenção não é cansar ninguém, né? É apresentar a ideia para a gente poder partir para o debate, que é o mais interessante. Então, pensando em qual obra eu apresentaria aqui para vocês na live, acabei optando por A Costa dos Murmúrios, romance da portuguesa Lídia Jorge, por 2 motivos principais que dizem respeito à relação com o presente que a gente vive. Então, a primeira dessas questões seria o fato de que há um acúmulo de mortos que vai acontecendo durante o romance. Não é uma epidemia, depois eu vou falar um pouco mais sobre por qual motivo esses corpos, né, vão se acumulando e aumentando a cada dia, mas é claro que hoje não teria como ler esse romance sem pensar no que está acontecendo. Verdade. E o segundo motivo seria a questão do esquecimento e da própria manipulação da história por parte de um regime fascista, né, que é o regime salazarista, que está representado ali na obra, né? Então, essa ideia de uma busca por uma alteração, por um apagamento da história, que também é uma discussão
muito atual, né? Acho que é importante a gente pensar nessas questões. Então, por isso, acabei optando por falar hoje da Costa dos Murmúrios, e eu vou iniciar essa breve fala sobre o romance com uma entrevista da própria autora, Lídia Jorge, alguns bons anos depois do lançamento do livro, né? Uma entrevista um pouco mais recente, de 2000 e poucos, né? O livro foi lançado em 1988. Uhum. Bom, nessa entrevista, a entrevistadora pergunta um pouco sobre a origem, né, do romance, de onde que surgiu a ideia, né? Por que escrever A Costa dos Murmúrios? A resposta da Lídia Jorge é a seguinte: o romance impôs-se passado muitos anos. À medida que os anos passavam, e não eram tantos anos assim, apercebia-me que a memória das coisas desaparecia completamente. Comecei a ser assaltada pelo sentimento de que tinha espreitado um momento particular da história da Europa em relação à África, e de que a história o traíra na sua essência, porque estava a dar apenas os relatos oficiais das coisas. E os sentimentos humanos? E os milhares de mortos que não tinham uma cruz verdadeira sobre a sepultura? Então, fiquei com uma necessidade enorme de fazer reviver figuras. Figuras que eu tinha conhecido no auge da juventude. A maior parte delas já não existiam. Umas porque tinham morrido, outras porque desapareceram em vidas lamentosas e anódinas. Mas eu tinha um desejo enorme de as fazer viver. Naturalmente, não sou capaz de criar figuras a partir de seres existentes. São, portanto, abstrações, criações laterais em relação às figuras verdadeiras. Mas são homenagens para aqueles que se apagaram. Aliás, é por isso que o livro se chama A Costa dos Murmúrios. É a ideia de que a história se apagava. Uhum. Essa ideia de que a história se apagava é muito marcante para mim nessa entrevista, e eu acho que é uma chave interessante de leitura desse romance. O enredo, aliás, né, um adendo, né, para quem não conhece a escritora Lídia Jorge, ela passou uma parte da vida dela em Moçambique, onde ela era professora, né? Então, no início dos anos 70, quando Moçambique estava em guerra colonial ou guerra da independência, né, do ponto de vista moçambicano, a Lídia Jorge vivia em Moçambique como pessoa e ela acabou testemunhando, né, uma série de crimes cometidos, e ela tem essa impressão, então, de que mesmo com o pós-revolução dos cravos, ainda não havia essa abertura democrática para falar abertamente do passado colonial português, dos crimes cometidos nas guerras coloniais, daí essa necessidade de escrever A Costa dos Murmúrios, né? Por isso que eu acho um romance particularmente interessante para a gente Uhum. pensar, principalmente hoje, né? Eu não conseguiria pensar essa fala sem ser partindo dessa questão do apagamento, do esquecimento na Costa dos Murmúrios. Gus, tem Bom, que dizer também que o livro se transformou em filme, né? Um filme da isso, Margarida da Cardoso, Margarida, se não me engano. da É Margarida Margarida Cardoso. Isso, em É 2004. filme muito bom, por sinal. E muitas vezes, para quem não conhece a obra, e a obra da Lídia Jorge eu, pelo menos, não acho tão fácil, às Uhum, vezes é mais fácil começar pelo filme e depois ir para o livro, né? Eu digo para estudantes, porque a gente tem um estudante acompanhando a gente. Nem sempre uhum. é uma leitura muito fácil, porque também demanda um conhecimento de outras coisas, um conhecimento de história, né? E eu tenho um E amigo o aqui, filme está professor do IFE, desculpa, da agroecologia, Aurélio, que está dizendo, aprendendo com você, beber dessas fontes. E o filme está muito bem montado, né? Inclusive a Lídia Jorge participou junto da Margarida Cardoso da montagem. Vale a pena, é muito bom, né? É, Desculpa te tanto para interromper, mas quem. eu achei que Não, deveria à colocar. vontade. A ideia é essa mesmo. Tanto para quem Uhum. leu quanto para quem não leu, né? O filme é interessante para todo mundo. É. Bom. É,
O romance A Costa dos Murmúrios, né, como a Maureen colocou, ele é um romance que tem uma estrutura bastante complexa, né? Não é de leitura muito fácil. Não. Ele é Eu tive dividido. que dar aula sobre ele, eu tenho um trauma, viu? Lembra aquela Legal. disciplina da URGS que a gente trabalhou? De Ah, sim, literatura? sim. Então, foi bem no período que a professora lá da PUC, como é que era o nome dela? Maria Luísa Remédios, estava doente. Eu tive que Uhum. substituir a Maria Luísa Remédios, quem era eu na fila do pão, né? Mas enfim, com esse É uma querida, livro. né? É, É uma mas querida, eu. faz muita falta. É verdade. Enfim, a estrutura desse romance ela é dividida em duas grandes partes, né? A primeira parte ela é um conto, que se chama Os Gafanhotos. Nesse conto, a gente tem a história de um casamento na cidade de Beira, que é uma cidade, segunda maior cidade moçambicana, se eu não me engano, menor só que Maputo, a capital, na época colonial Lourenço Marques, que fica mais ao sul de Moçambique. Esse casamento é entre Luiz Alex, que é um alferes do exército português, era um jovem matemático, sonhador, que sonhava em resolver um enigma matemático, e acaba alistado, né, pelo exército salazarista e enviado para Moçambique para lutar. O casamento dele é com Evita, uma jovem estudante de história, né, que é muito interessante também de pensar, né, enquanto configuração dessa personagem, né, uma personagem historiadora que tem esse anseio por conhecer o passado. Alguém está perguntando o nome do conto, é Os Gafanhotos. Enfim, então o casamento dos dois vai acontecer em Beira, no terraço do Hotel Stella Marie. Era muito comum durante a guerra colonial, os oficiais portugueses levarem as suas famílias e instalarem elas no hotel em Beira ou em Lourenço Marques, porque os combates eles aconteciam mais no interior ou ao norte de Moçambique. Então as famílias ficavam lá instaladas no hotel e os soldados, quando precisavam, partiam em missão, né? Então o Luiz Alex leva a sua então noiva Evita e os dois casam no terraço do hotel. É basicamente isso que vai aparecer no conto que abre o romance, né? E é interessante a gente pensar que nessa narrativa do conto não há espaço para crítica social em relação ao que está acontecendo em Moçambique. Sempre quem assume os discursos são os homens, os oficiais portugueses. Os discursos deles são sempre discursos bastante racistas e que vão minimizar os conflitos, reduzindo ao conflito interno. Então, eles vão dizer Uhum. que os blacks matavam-se a si mesmos, né? Eles têm muita influência do inglês por causa da fronteira com a África do Sul, né? Então era muito comum, né? Esses termos eles chamavam então a população local de blacks e eles diziam que era uma rebelião de selvagens. Então os blacks estavam a matar a si mesmos e os portugueses deveriam ir lá civilizar, entre aspas, né? É Aquele o selvagem território como uma cultura que não é selvagem. reconhecida, né, Gustavo? É o selvagem Exatamente, como o indígena era selvagem quando o português chegou aqui, como quer dizer, aí precisava aculturar, né? exatamente, exatamente. Enfim, minimizando dessa forma a própria intervenção portuguesa, né, no local. Então são só esses discursos que aparecem. A descrição do casamento ela é muito plástica, inclusive nas cenas de violência. Isso é importante, né? Então a gente tem uma cena, por exemplo, em que o capitão Jaime Forza Leal, que quase que uma espécie de Ulisses português, né, o homem da última cicatriz, é o grande herói de guerra português, ele vai agredir durante a festa a esposa dele, Helena, e isso vai ser descrito como uma coisa muito bela, né, estética, como uma dança, e uma dança que vai sendo reproduzida por todos os outros casos do casamento. De lá de cima do terraço, eles avistam os corpos de moçambicanos que se acumulam pelas praias, mas eles minimizam essa questão, falando, falei que seria um conflito interno,
E a gente tem um final. Travou. Hum, Pera aí. Chamar de novo. Eu vou chamar de novo, Gustavo. Travou. Aqui. Cadê ele? Oxi. Ele tá falando, desculpa, travou. A Ótimo. Cátria tá dizendo que não pegou o nome do autor do conto. O É da conto Lídia Jorge. é da Lídia Jorge, é do livro, né? É do Isso, na livro verdade, é A um Costa. conto que está dentro de um romance, né? Ele é um capítulo de um romance, esse conto, né? Uhum. Enfim. E o desfecho desse conto é extremamente simbólico, né? Uma chuva de gafanhotos, né? Que vai tomar conta do terraço, da praia, enfim, vai encobrir tudo, né? E evidentemente que isso é muito simbólico, né? Se a gente pensar na ocupação territorial portuguesa que vai acontecer nos anos 60, 70, no próprio militarismo, né? Verde dos gafanhotos, enfim. Mas o conto acaba dessa maneira bastante simbólica. E aí a gente tem a segunda parte do romance, que é a Eva, e isso é bastante simbólico, né? Agora ela se autodenomina Eva e não mais Evita. Quer dizer, perde o Uhum. diminutivo, não é mais uma pequena Eva, mas é a Eva em si, né? Aquela portadora do conhecimento, né? Uhum. Ao mesmo tempo que o próprio nome Evita, né? Vem do verbo evitar também, né? Podemos ler assim. Então agora não, as coisas que foram evitadas no conto não mais vão ser evitadas no segundo capítulo. Quem narra é Eva, e Eva passa a analisar o conto escrito anos antes do seu casamento. A gente não tem índices temporais claros, mas dá a entender que a gente já está ali pelo menos nos anos 80, anos 90, então a gente tem um distanciamento temporal bastante grande. Essa personagem passa por um processo de amadurecimento, e a partir dele ela olha para trás, então, e o grande barato é que ela vai comentar aquilo que não foi comentado nos gafanhotos, né? Então, é um romance que funciona muito nesse jogo entre o que não está escrito nos gafanhotos e o que está escrito na parte 2. Tem esse título mesmo, Uhum. parte 2, não tem nome. E ali, então, a partir desse jogo bastante complexo, né, a gente vai pensando uma série de questões. Bom, na parte 2, Eva vai comentar que naquela época ela saiu do hotel. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque o hotel e o espaço do terraço, que é onde se passa o conto, ele é um espaço distanciado da realidade social, né? Eles estão isolados no hotel em uma posição mais alta, que seria o terraço. Ela desce o terraço, na parte 2, e vai participar do cotidiano da cidade de Beira, buscando entender, né, a importância, né, dessa personagem historiadora, entender o que Uhum. acontece de fato na guerra colonial. Então, ela vai fazer uma série de descobertas aí bastante importantes, né? Aqui eu vou dar alguns spoilers, então para quem Uhum. não quiser os spoilers, né, é hora de desconectar um Tira o som. pouquinho. Tira o som. Enfim, ela vai descobrir uma série de coisas, né? Mas vou destacar aqui duas coisas que ela descobre. Uma delas é na casa de Helena, esposa do Forza Leal, né? Aquela espécie que eu falei antes de um Ulisses português. Lá ela vai encontrar uma série de retratos fotográficos dos conflitos, né, das guerras no interior. E lá ela vai ver uma série de fotografias muito violentas, porque em geral o exército português não conseguia combater a guerrilha da Frelimo, porque a guerrilha ela se escondia nas matas, fazia pequenas Uhum. ações, escondia de novo. Então o exército não encontrava de fato seu inimigo e acabava descontando as populações locais.
né, em aldeias, atingindo a todos, né, mulheres, crianças, anciãos. Ela vai ver fotografias de todos esses crimes, e inclusive uma delas vai ter o seu recém-marido, né, Luiz Alex, com a cabeça de um cidadão espetada num pau, em cima de uma palhota, né, fazendo graça ainda, né, daquele civil que foi decapitado por ele. Então aí ela já vai ter um estalo, né, de que aquele jovem matemático sonhador foi cooptado, né, pelo regime fascista e aplica toda aquela genialidade matemática dele agora simplesmente para matar pessoas, e pessoas que não têm nada a ver, inclusive, com a questão independentista de Moçambique. Então essa é uma descoberta bastante importante. E a segunda se dá junto ao jornalista Álvaro Sabino, que é um jornalista também português, que está lá, escreve um jornal local, mas ele não pode falar abertamente do que acontece na guerra, justamente pelo regime fascista, né? Então, a censura faz com que ele mais ou menos vá se adaptando, reproduzindo o discurso que o governo fascista quer ouvir a respeito de Moçambique, mas ele tem uma sede muito grande de entender de fato o que tem por trás daquilo, né? Então ela vai acabar se envolvendo com ele, o que é bem simbólico também, porque as outras mulheres todas elas se mantêm trancadas esperando a volta dos seus maridos, que é uma volta que pode demorar meses, anos, não se sabe ao certo. A Eva não, a Eva então ela vai sair, vai explorar a realidade da cidade, vai acabar conhecendo o Álvaro Sabino, se envolve com ele, e juntos eles vão investigar aquela montanha de corpos que vai se acumulando e crescendo todo dia, mesmo na cidade de Beira, que não é uma cidade que é uma zona de conflito. A descoberta dos dois vai ser extremamente grave, eles vão descobrir que esses corpos estão morrendo por envenenamento, e esse envenenamento se dá por ação portuguesa. Os portugueses estão colocando álcool metílico em garrafas de vinho, lacrando as garrafas e jogando as garrafas ao mar para que elas pareçam uma carga perdida de navio. Então, a população local encontra as garrafas, bebe o líquido e acaba morrendo, né? Os corpos são tanto que eles passam a ser recolhidos pelos dumpers, né? Que seria como se fosse o nosso caminhão do lixo aqui no Brasil, né? Que é mais um empréstimo, né? do inglês que eles usam em Moçambique. Enfim, evidentemente que essa descoberta ela não pode ser compartilhada naquele contexto, né? No Moçambique ainda colonizado por Portugal sob governo fascista, né? Então é uma descoberta difícil de enunciar na Costa dos Murmúrios, né? Essa costa que silencia as testemunhas daquilo que está acontecendo. Vou interromper um pouquinho aqui a minha reflexão sobre o romance para voltar para a entrevista. Guzi, tem uma coisa, né? É só um comentário, enfim, que eu acho que pode ser interessante. Quantas produções não vieram depois desse período salazarista, né? Porque teve um período aí de ditadura em que não foi silenciado, como a gente teve aqui no Brasil. Quando passou o período, a gente teve as Três Marias, né? A Maria Zélia da Costa, as outras duas, eu não estou lembrando o nome, enfim. Veio Lídia Jorge com Costa dos Murmúrios, então é um período que pulsa, e é uma produção que vai vir justamente trazendo essa temática, né? Como é próprio tanto de alguns portugueses como na África, né? Que a gente sabe que as literaturas africanas trazem também no mote, na maioria das produções, o seu mote é a guerra, né? E todos esses intempéries e tudo que eles passaram e passam até hoje, né? Que a gente tem que pensar no pós-guerra, que não é algo simples também, né? A questão da pós-independência. É independente até que ponto, né? Independente, 30 anos de independência, mas até que ponto consegue novas cartas portuguesas, sabe? Obrigada, deu um tilt aqui na cabeça, né? Então, até que ponto se consegue ter essa independência de fato? Pode ser, para a gente é uma questão bem simples.
mas para os estudantes que estão aí, alguns de ensino médio aqui assistindo, pode ser interessante a gente colocar. Eu acho que é uma questão complexa para todos, né? Porque, assim, a gente tem o 25 de abril, uma Uhum. perspectiva de abertura. Ah, travou. Gente, travou. Vamos voltar. Nós somos resistência, não vão nos derrubar. A gente volta. Enfim, porque a gente tem essa abertura democrática pós 25 de abril, mas a gente tem que lembrar que democracia significa, inclusive, falar do passado que não se podia falar, né? Então, até que ponto se fala mesmo pós 25 de abril dos crimes de guerra, por exemplo, cometidos Uhum. em Portugal, né? E esse é o grande ponto da Lídia Jorge, né? Ela entende que, ó, legal, se falou muita coisa após a Revolução dos Cravos, mas o pessoal tem um certo pudor, vai até algum ponto, diz lá, E critica o aí para, né? colonialismo, e para, né? É. Mas espera aí, eu vi coisas horríveis em Moçambique, né? Eu vi uma série de crimes contra a humanidade que não são assumidos até hoje pelos portugueses, né? E é Sim. justamente isso que eu queria trazer da entrevista, né? A entrevistadora, ela pergunta sobre a recepção da Costa dos Murmúrios, e a Lídia Jorge vai dizer que ela é uma recepção que foi bastante interessante em Moçambique, mas nem tanto em Portugal. E aí ela vai contar de um episódio de uma fala dela em um evento literário, em que uma senhora já idosa pede para fazer uma questão, e essa senhora vai dizer então que ela gosta muitíssimo dos livros da Lídia Jorge, menos da Costa dos Murmúrios. E aí a Lídia já vai perguntar, né, por quê? E aí ela vai dizer, porque nós não fizemos isso. Nós não Ah, claro, envenenamos né? os negros. É claro. É igual aquela E... coisa que eu acho que eu não sei se é no Eduardo Lourenço, em quem que eu li, que fala assim: ah, não, mas os portugueses eles deitaram com as índias, eles foram até bonzinhos, né? Então é aquela Exato. coisa de não, eu acho que é Eduardo Lourenço que traz, que alguém fala, eu não lembro bem, mas de não assumir tudo que foi feito, né? De apagar essa parte da Uhum, história. uhum. É, enfim, acho que esse ponto da entrevista é bastante interessante para a gente pensar essa relação entre literatura e história. O Uhum. envenenamento, de fato, é um dado ficcional do romance. Então, como todo romance, Lídia Jorge traz um dado ficcional para o seu enredo, que seria esse envenenamento por álcool metílico da população local. Mas toda obra ficcional ela trata sobre a realidade, né? Da mesma forma que a narrativa historiográfica, né? Com outros métodos, né? Lançando mão da ficção, mas ela fala sobre a realidade, né? Então, Uhum. o fato de uma escritora portuguesa que vivenciou esse período trazer essa metáfora do envenenamento por álcool metílico durante a atuação portuguesa na África, não significa que os portugueses envenenaram os moçambicanos, mas significa que a atuação portuguesa utilizou de crimes tão graves quanto, né? Então, se a gente Uhum. pensar, por exemplo, em fatos históricos como o próprio massacre de Moeda, né, quando na região de Moeda, em 1960, a gente teve a população da etnia Maconde, que é uma população basicamente agrária, foi dizimada pela polícia, juntamente ao exército português, por reivindicar a independência moçambicana, né, logo depois da Tanzânia ter conquistado sua independência. E é importante a gente frisar que esse massacre é em relação a uma população desarmada. Os macondes Uhum. não estavam armados nem nada e foram dizimados pelo exército fascista. É, o Eduardo Um pouco do que Mondlane, nos acontecia seus com os indígenas, escritos, né? No Brasil. Que os exatamente, indígenas. o Eduardo Mondlane, nos seus escritos, vai falar em torno de 600 mortos no massacre dos Maconde.
Os relatórios do Exército Português falam em torno de 10 a 20, né? Então, essa questão de esconder o número de mortos é uma questão, infelizmente, bastante atual também, né? De lá para cá, os fascistas continuam escondendo, né, o número real de mortos. De qualquer forma, seja qual for o número real, é um massacre, né? É uma atitude covarde e violenta, tão grave quanto o dado ficcional, que é o envenenamento da população local, né? Envenenamento de civis. Então, é dessa forma que a literatura, né, se revela um espaço bastante propício, né, a gente repensar a historiografia a partir desse viés crítico em relação à colonização. Bom, voltando para o âmbito do romance, como eu disse, Álvaro Sabino não poderia expressar isso que ele descobriu, né? Pelo menos abertamente não. Ele acabou fazendo isso por meio da poesia. Existia uma coluna no jornal, que era a coluna involuntária, em que ele publicava poemas, uma linguagem extremamente figurada, que, obviamente, os oficiais do exército não entendiam. Então, era uma seção do jornal que, porque é poesia, porque é um monte de coisa que parece não ter nenhuma lógica, era uma seção do jornal completamente ignorada. Então, ele vai colocando lá, de maneira metafórica, né, esse tipo de descoberta. E isso só vai ser descoberto pelo Luiz Alex, o próprio marido da Eva, por meio de uma metáfora um pouco mais explícita, de cunho sexual, né, relacionando a África e a Europa, né, algo como dizendo que a África empala a Europa. Enfim, a partir disso ele vai descobrir não só a denúncia do jornal em relação à atuação portuguesa, como a traição da Eva em relação a ele com o jornalista Álvaro Sabino. A partir daí a gente tem alguns desfechos na versão de vários personagens. Na versão do próprio Álvaro Sabino, o Luiz Alex acaba morrendo numa roleta russa que ele obriga o Álvaro Sabino a participar, porque na visão de mundo patriarcal dele, somente um desses dois homens poderiam sobreviver. Então, quis o destino que fosse Luiz Alex, o morto, né? Na versão da própria Eva, isso não teria acontecido, é uma narrativa criada pelo Luiz Alex para, enfim, dar mais glória ao seu passado em Moçambique. Na verdade, Luiz Alex teria ficado transtornado quando descobre e sofre um acidente de carro sem glória nem heroicidade nenhuma, né? E lá no conto a morte dele é um suicídio, bastante plástica, né? Ele desce, percebe a realidade local e acaba se suicidando. Então é interessante esse contraste das versões, que também vai dizer muito. De qualquer forma, é interessante a gente perceber que é justamente por meio da palavra que a gente vai ter essa relação com o passado local, né? A palavra nas culturas africanas ela é sagrada, né? Porque é pela palavra que a gente pode se conectar com aqueles que estão mortos, né? Os nossos antepassados. É por meio da palavra que Eva, então, e Álvaro Sabino vão romper com esse silêncio, né, na costa dos murmúrios. E aí é inevitável eu pensar na relação com tudo aquilo que a gente está vivendo, né, que tem me inquietado muito. Então, não tem como deixar de referir aqui a fala da secretária especial de Cultura, Regina Duarte, que criminosamente falou recentemente que vocês estão desenterrando mortos, que é preciso ser leve, é preciso pensar para frente, ou do presidente da República, que diante dos milhares de mortos no Brasil, falou, e daí? Quer que eu faça o quê? Bom, é justamente contra esse tipo de leveza que quer Regina Duarte que a arte se manifesta, né? É justamente contra esse tipo de leveza
que a literatura escreve, né? Então, as palavras literárias, elas pesam, né? Elas pesam 1.000 toneladas. Então, porque justamente a palavra, ela carrega em si essa presença, né, dos antepassados. Então, queria finalizar aí essa apresentação do romance falando que não, Regina, não Bolsonaro, não Weintraub, não todos os fascistas. Nós continuaremos sim a falar dos nossos mortos, nossas palavras continuarão sim a trazer todo o nosso passado, que é um passado colonialista, que é um passado escravista, que é um passado machista, que é um passado misógino, um passado de Racista, diáspora homofóbico. negra, de colonização, de ditaduras militares no século XX, tanto aqui quanto em Portugal e nos países colonizados por Portugal. Então, vamos falar do crime dos governos nesse momento de pandemia. Então, não deixaremos de falar tudo aquilo que vocês não querem ouvir, né? Falaremos sim, a literatura serve para isso, né? A palavra serve para isso, para nos conectar com o nosso passado. E encerro, então, com o último trecho do romance, que vai trazer uma reflexão bastante importante, né, sobre essa questão de memória e esquecimento. Deixa eu só colocar uma coisa. Se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, depois que Gustavo lê, aí vocês vão deixando aí que que ele responde, viu? Perfeito, aí a gente abre para as perguntas. Então, diz Eva, né? A pouco e pouco, as palavras isolam-se dos objetos que designam. Depois das palavras, só se desprendem sons, e dos sons restam só os murmúrios. O derradeiro estágio antes do apagamento, disse Eva Lopo rindo, devolvendo, anulando os gafanhotos. Então, se essa nuvem metafórica de gafanhotos que toma tudo, que apaga todo as mortes, né, o sangue colonial, aos murmúrios, né? Não seremos silenciados como Lídia não foi, né? Os escritores, historiadores e professores continuarão contando essa história que, infelizmente, não acaba em 1975 com as independências, como não acabou com a Revolução dos Cravos. Então, seguiremos falando aquilo que nos acomoda. É engraçado, Gus. Desculpa, quando eu dou aula para os meninos no ensino médio, eu até já falei isso em alguma live. Primeiro ano eu vou dar aula sobre Camões. Aí eu toco justamente naquela questão, Portugal, vocês acham que Portugal foi só bonzinho, que chegou aqui para fazer maravilhas? Quem quer escutar isso não precisa nem ficar na minha aula. Porque eu não vou trazer esse lado, eu vou trazer o lado. Eu tô aqui para descolonizar. Eu não tô aqui para, como dizia a Ana, eu tô aqui para confundir, não para ensinar. Eu sou chacrinha, né? Como diz a Ana Lúcia, minha orientadora. Eu sou chacrinha, então. Mas é isso, alguém tem alguma pergunta para o Gus aí? A gente ainda tem tempo. O Instagram ainda não. Aqui, enquanto o pessoal está fazendo a pergunta, antes a Maureen falou um pouquinho dessa visão de uma colonização mais branda, portuguesa, né? Que seria a teoria chamada de lusotropicalismo, que se apoiou muito na obra do Gilberto Freire, né? Inclusive Salazar utilizou muito do Gilberto Freire para sustentar a continuidade do colonialismo português quando os outros colonialismos europeus já tinham acabado. A gente vai ter uma live na quinta-feira com o professor Júlio, da Federal Fluminense, justamente sobre a recepção de Gilberto Freire em Cabo Verde, se eu não me engano. Júlio é ótimo. Fica a dica aí para quem quiser aprofundar aí a leitura de Gilberto Freire. Ótimo. A gente vai ter outra live comigo no sábado, aí vai ser uma questão mais leve, para a gente, né, sair desses debates tão pesados, mas vai ser poesia, né? Poéticas orais, modos de vida, com o Richard Serraria, lá do Rio Grande do Sul, e com o Edisvane Nascimento, que é aqui da Bahia, que foi meu aluno, que é um poeta cordelista de primeira qualidade. Então, sugiro que não percam, né? Richard Serraria e Edisvane no sábado. Nenhuma questão. Obrigada, Ana. Ana está dizendo que foi uma aula maravilhosa. Parabéns, Gustavo. Obrigado, Ana. Saudade.
Ana é do mesmo tempo, né? Esse povo de Exato. 10 anos, pouquinho Colega tempo, também de 10 anos. pós-graduação. É. Eu Então não, é eu isso. não, não consegui ver nenhuma pergunta, não. Não Ué, fui não falando, não deve consegui estar. ler muito junto, mas não, eu não vi pelo menos nenhuma pergunta. Não, o pessoal não fez pergunta. Eu acho que estão ainda digerindo tudo que tu falou em relação ao, Legal. em relação ao texto. Que seja uma digestão bastante pesada, né? Que não seja uma Eu digestão vou tranquila. fazer aqui uma provocação que para a gente é bem simples, mas que eu queria ouvir o teu lado. Outro dia me perguntaram por que a gente. Ó, Sávio tá colocando aqui uma coisa. Pensando a questão pós-colonial. Peraí. Como você vê as considerações de Inocência Mata sobre a permanência do colonial? Então, eu prefiro que tu responda dele, a minha era nada. Assim. Sabe, é uma questão que é bastante discutida atualmente, né? Inclusive, pensando os limites do próprio nome, pensando inclusive no anticolonial, no descolonial, no decolonial, e assim por diante. Eu gosto muito de uma reflexão da Inocência Mata, num artigo pós-colonialismo. Acho que é só pós-colonialismo, dois pontos, desconstruindo genealogias eurocêntricas. Desconstruindo genealogias decoloniais, pós-coloniais, alguma coisa assim, eu conheço. Pós-coloniais, dois pontos, desconstruindo genealogias eurocêntricas. E ela chama atenção justamente para a permanência de uma certa colonialidade nos estudos pós-coloniais, principalmente em uma articulação, seja do ponto de vista de uma história progressiva, linear, como eu ressaltei antes, seja da organização desses estudos a partir das línguas coloniais, enfim, uma série de questões que apontam para a colonialidade de alguns estudos pós-coloniais. E eu gosto muito da saída que ela propõe para isso, que é justamente a questão do descentramento epistêmico, né? Ou as epistemologias do Sul, se a gente pensar no Boaventura de Sousa Santos. Boaventura Santos. Essa ideia de que a gente tem que pensar maneiras de conceber o mundo, de conceber o conhecimento, que não sejam focadas somente na tradição eurocêntrica. Então, penso muito nesse sentido, por isso, inclusive, tenho pensado bastante em como a gente olha para a história, né, proposto maneiras diferentes de pensar a historiografia, como eu trouxe lá no início com o Chakrabarty, que não essa ideia de uma história que tem início, meio e fim, uma história progressiva, linear, até porque nas culturas africanas dos antepassados, né, eles estão presentes, né, ou seja, o passado não é aquilo que foi passado no pretérito perfeito para essas culturas. Sim. O passado é algo que está presente e que influencia no que está acontecendo agora. Então, pensar em termos de historiografia, em uma historiografia que pense uma noção de tempo mesmo, que fuja dessa noção de tempo da modernidade europeia, pensar repensar, né, esses lugares da ficção, da teoria e da crítica, né? Acho que a ficção traz para a gente muito de história que a historiografia não traz. Por outro lado, a historiografia traz muito de ficção que a ficção não traz. Então, até porque também nas culturas africanas, né, muitas vezes essa divisão entre fato e ficção não é encarada da mesma forma que da racionalidade europeia, né, extremamente cartesiana, que vai pensar, não, isso é ficção, então é como se fosse uma mentira, um não fato, né, e não é com essa visão binária, né, que a gente vê as narrativas na África, pelo contrário, as narrativas... Luz, vai acabar, a gente tem 25 segundos. Eu volto contigo para tu terminar e aí eu chamo o Pedro, Tranquilo. tá? Só um pouquinho, vai encerrar aqui, peraí.